dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e seja muito bem-vindo ao nosso Dcast Direito e Podcast. Esse espaço maravilhoso da Vox Media para a gente discutir direito. Oh, coisa boa! Não tem nada melhor na vida do que direito, saibam disso. Hoje, a nossa entrevistada, a nossa convidada, é a musa do direito trabalhista da cidade de Santarém, queridos. Vocês não estão entendendo. É a doutora Rosalice Câmara, que eu tenho maior orgulho de falar que foi minha professora, porque sou sua fã. Eu posso não ter seguido a parte trabalhista, mas eu sou sua fã. Inclusive, na optativa ainda peguei a senhora, que foi previdenciária. Mas muito obrigada da professora por ter aceitado. Eu espero que a senhora não se importe de ficar meu professora, porque é um vício, então não tem como. De forma alguma. Obrigada por ter aceitado esse convite, obrigada por estar aqui hoje. E quando eu falo que a senhora é a musa do direito do trabalho, é porque a senhora é a musa do direito do trabalho dessa cidade. Meu Deus do céu, a senhora é referência pra gente. Isso é um peso muito grande. Muito professora, bem. Me conte um pouco da sua história no direito. Como a senhora ingressou, o que lhe chamou os olhos para essa área tão maravilhosa. A gente sabe que não existe nada mais perfeito na vida do que o direito, né? Então... Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? É a minha primeira participação no podcast. Inclusive, eu tive que pesquisar para saber do que se tratava direito, que eu realmente estava um pouquinho perdida. Mas que bom que começou com uma pergunta tão particular, né? E a gente sempre compartilha isso na sala de aula, porque o direito foi um divisor de águas na minha vida. Na realidade, a educação foi sempre um divisor de águas na minha vida, e eu já vou logo ressaltando a professora Francisca Canida, a senhora mora no meu coração eternamente, porque foi a pessoa que me apresentou a possibilidade de fazer uma faculdade, que até então, para mim, eu achava que era só concluir um ensino médio e procurar um emprego para colocar, né, dinheiro dentro de casa. E ela não, ela viu em mim alguma coisa a mais e ela disse, olha, existe aí faculdade e a faculdade você tem algumas opções, né? E me apresentou ao UFPA na época. E logo em seguida eu descobri a UBRA e descobri que na UBRA tinha o curso que eu queria. E como foi que eu cheguei no direito? Eu cheguei no direito, aí eu vou falar uma coisa bem particular minha, meus pais são divorciados e durante o processo de separação deles, a minha mãe tinha uma série de dúvidas e as dúvidas dela elas eram recorrentes. E é óbvio que uma garota de 11, 12 anos de idade, ela fica apavorada, a gente compartilha, até porque eu era filha caçula, mas eu era a única menina na casa. E então, os medos da minha mãe eram os meus medos. E um certo dia, minha mãe descobriu um advogado, né? Foi indicado um advogado, Suerley Cunha, e ela foi levada até ele, e a minha mãe, como eu era caçula, a minha mãe levava para onde ela ia, ela me levava junto. E quando eu cheguei no escritório desse advogado, cheia das dúvidas, junto com a minha mãe, e eu encontrei ele lá numa mesa distante, uma sala que na época para mim pareceu enorme. E ele chegou com ela e disse, não, dona Ana, começou a explicar tudo para ela. Tudo de uma forma tão simples, que eu, na idade que eu tinha, eu consegui compreender perfeitamente tudo que ele tinha dito. Quando eu saí de lá, eu descobri, naquele momento, que um papel escrito e assinado por duas pessoas poderiam resolver uma série de problemas. E eu me apaixonei ali. Só que era uma paixão platônica, porque o direito na época aqui não tinha no UFPA, não era ofertado. Então era só a faculdade particular. E eu não tinha condições de pagar a faculdade. Então ele ficou uma paixão platônica ali. Eu digo, não, vou enveredar por onde dá, né, para mim. E a professora Francisca Canidé, aí que ela entra na história, que ela chegou comigo e mostrou para mim, olha, a UFPA tem esses cursos, né? Pedagogia, letras, matemática, história, sistemas de informação. E eu não sabia direito que se tratava letras. E eu digo, vou pesquisar. Ela disse, você tem um final de semana, era uma sexta-feira, e aí na segunda você volta e nós vamos conversar. E eu, tá bom. E eu fui pesquisar, fui perguntar, por incrível que pareça, eu sou de uma família de professores, procurei um primo que era professor e fui perguntar para ele o que era letras. Ele explicou para mim direitinho, eu digo, é isso aqui. E eu peguei e fui. Na segunda-feira falei para ela, ela disse assim, eu não queria lhe, né, direcionar, mas eu acho que você realmente tem um perfil. E eu, tá bom, fui fazer minha inscrição para letras na UFPA. Ela acertou só para constar.
E aí, quando eu estava fazendo o primeiro cursinho daqui de Santarém, o cursinho preparatório para o vestibular, que era o SERES, que era composto por um grupo de professores da UFPA, e aí o meu pai chegou e disse, olha, mas tem direito na UBRA. Eu disse, sim, tem direito na UBRA, mas o curso é pago. E aí eu não tenho condições de pagar. E ele disse, não, vá lá, faça o vestibular, se você passar. E aí o que aconteceu? Eu passei nas duas. Aí eu passei em letras na UFPA, passei direito na UBRA, só que o resultado da UBRA saiu primeiro, fiz a minha matrícula, comecei a estudar. Saiu o resultado da UFPA, tinha passado, e aí não dava, coincidiu os horários, já estava fazendo direito e fiquei na UBRA. E se você perguntar para mim se em algum momento nessa minha trajetória, dentro do direito de 25 anos, se eu me arrependi alguma vez de ter escolhido essa área, eu vou lhe dizer que não. Até porque o direito me proporcionou a sala de aula. Né? Eu não sou professora de ensino fundamental e ensino médio, mas eu sou uma professora universitária. Então, ou seja, hoje eu tenho do bom e do melhor daquilo que eu realmente projetei para mim. Então, eu estou muito satisfeita com a minha profissão, as duas profissões, com Advogada certeza. e professora. Sou apaixonada. Direito, ele é apaixonante. Você abriu a sua fala, foi perfeita. Direito, ele é apaixonante. Eu posso passar o dia inteiro conversando sobre direito e eu não vou cansar, e eu não vou ter tédio, porque ele muda vidas, o direito ele te direciona, o direito te dá. Nossa, o fato de você. Às vezes a gente pensa assim, não ganhar uma grande causa. Todo advogado quer ganhar uma grande causa. Ele quer, né? É aquela causa que ele vai aparecer, que ele vai ter uma projeção maior. Mas não tem nada melhor do que você receber de uma pessoa que está satisfeita com a tua prestação de serviço a gratidão. E o agradecimento dela não tem igual. Então, nós não somos cirurgiões cardíacos, mas nós conseguimos mudar destinos. Então, isso para mim é sensacional. É um divisor de águas, não na vida só das pessoas para as quais nós trabalhamos, mas é um divisor de águas para nós. Se você realmente valoriza o que você faz, você vai respeitar o direito, dar ao direito o devido respeito que ele merece. E o respeitar o direito significa que você vai respeitar a pessoa para quem você presta o serviço e prestar, dentro da medida do possível, um bom serviço. Né? Então, isso é gratificante e nada paga isso. Isso é verdade. Isso é muita verdade. Eu acho que em qualquer área, não só no direito, você receber assim o sorriso daquela pessoa que, nossa, que vai te ser grata eternamente, né? Eu acho que isso muito no interior a gente tem muito. Sim. Porque às vezes a gente trabalha com pessoas muito humildes. Muito humildes. A gente trabalha dos mais pobres até os mais abastados e a gente vê a diferença. Exatamente. E não é no sentido financeiro, é realmente na gratidão. Às vezes a pessoa não tem nada a não ser um sorriso e um abraço para te dar. E tu aceita esse sorriso e esse abraço e fica muito feliz. Muito. Às vezes não é pelo muito. dinheiro. Às vezes Meu primeiro honorário previdenciário foi uma lata de mucilon cheia de doce de leite feito na lenha, que ainda, quando eu abri a lata, já veio com a fumaça. Isso é bom. Muito, o seu João, lá do Lago Grande, uma pessoa muito querida, né, agora em memória, mas que todas as vezes que vinha a Santarém, que recebia o benefício dele, fazia questão de ir lá no escritório tomar um cafezinho comigo. Na época, o escritório ficava na Lameira Bittencourt, né, próximo ao rio, então ele parava o barco lá e ele fazia questão de tomar um café comigo. E eu sabia que ele ia tomar um café comigo. E eu acho isso, nada paga isso. É verdade. Nada paga isso. E, professora, como surgiu a paixão pelo direito do trabalho? Ah, então, direito do trabalho me escolheu. Eu costumo dizer que direito do trabalho me escolheu, porque, assim, quando eu ingressei na faculdade, eu fui trabalhar, né, para pagar minha faculdade e tudo. E eu fui trabalhar numa loja de material de construção. E nessa loja de material de construção, na época, eu era a única acadêmica do curso de Direito. Então, o gerente, na época, ele colocava, eu fui para a fatura, depois eu fui para o RH, fui para a contadoria, para nota fiscais e etc.
E eu estava no salão. Quando eu estava na fatura, eu fui para o salão. Os vendedores ficavam no salão. E eu vi os vendedores o tempo inteiro fazendo cálculo das vendas deles, comissões. Todo mundo tinha um caderninho e anotava lá as vendas e etc. E eu comecei, aquilo ali me deu uma curiosidade, né? E aí fui para as aulas de Direito do Trabalho. Quando eu cheguei nas aulas de Direito do Trabalho, eu fiz o link entre aquilo que o professor estava falando na sala de aula e o que eu via na empresa que eu trabalhava. O meu salário não era fixo, mas o salário deles não. Eles recebiam comissão, eles tinham hora extraordinária, etc. Depois eu fui para o caixa, comecei a receber quebra de caixa, digo, opa, vamos lá. E aí eu comecei a pegar uma folha de papel maço, naquela época era folha de papel maço, né, Sabrina? Uma folha de papel maço, um lapisinho e uma borracha branca e comecei a fazer os cálculos. E comecei a ver uma hora extraordinária, como é que é feito mesmo. E aí você vendeu quanto? Quanto é de comissão? E a gente começa, né, a matar a curiosidade calculando. E eu, tanto que hoje eu digo, olha, tem o PJ Calc? Tem o PJ Calc. Mas quando você está falando olho no olho com o teu cliente, para você ter mais ou menos uma noção do quanto ele pode receber, você pegar um papel e você fazer na mão, não é para qualquer um. Mas por quê? Porque lá atrás nós aprendíamos dessa forma. O professor enchia o quadro de cálculo e aí a gente ia destrinchando. E aí, na vida real, né, trabalhando, eu comecei, a curiosidade veio. E aí os colegas já começavam, tomaram conhecimento, e aí as pessoas já chegavam, olha, eu trabalho na empresa não sei quanto tempo, eu recebo isso, tá certo, tá errado. Olha, é assim que faz, esse cálculo que ele me apresentou do meu 13º, das minhas férias, está correto? Aí eu começo, então eu fui escolhida. Né? Não teve jeito. Não, foi escolhida. E a curiosidade vem, entendeu? E aí você vai aprofundando, e aí você vai fazendo cursos, você vai, né, se aprimorando. Tanto que a primeira especialização que eu fiz foi em Direito do Trabalho, Processo Civil e Direito do Trabalho. Então, justamente porque a área me interessou. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha sido direcionada para esta área. E foi a minha primeira área de atuação. A senhora pensou em algum momento em fazer alguma outra coisa além de advogar ou só ficou realmente na advocacia? Vou contar para você que agora eu já posso, que a paixão ela já é aberta, mas desde que eu saí da faculdade, o magistério superior ele sempre foi uma ambição. Uma ambição, porque ambição é bom. A ambição só não é boa quando você quer passar por cima do outro. Mas quando você quer vencer pelo teu próprio esforço, ela é boa. Ela é o sal que tempera, né, a tua vida. Então, ambição. Mas era aquela ambição medrosa. Porque, por incrível que pareça, eu sou tímida. Ninguém acredita que eu falo. Não. Eu sou tímida. Eu sou tímida. Por quê? Então, a dificuldade, meu Deus, falar em público e tudo mais, como é que eu vou fazer isso? Só que eu percebi, e a professora Francisca Canidé percebeu na sala de aula, que todas as vezes que eu falava de alguma coisa que eu era apaixonada, eu esquecia que tinha alguém olhando para mim e eu falava. E eu falava. Eu falo, eu falo. Então, quando você ingressa no curso de Direito, acaba que a dinâmica do curso, e aí eu já vou me defender um pouquinho, né? Às vezes o aluno reclama, porque tem muito seminário, porque tem, né, muita sala de aula investida, sabatina. Não, é porque nós precisamos falar. Quando eu comecei na faculdade, eu era lá da turma do fundão, e se o professor pudesse me olhar igual a parede, não me ver, eu achava ótimo. Quando eu saí da faculdade, eu queria ser vista. Entendeu? Para você ver a diferença que o curso te proporciona. Eu queria ser vista, eu queria falar. A gente muda de mentalidade dentro do curso. Exatamente, dentro daquilo que eu tinha conhecimento, eu queria expor, né? Eu queria mostrar que eu também sabia. Claro que a gente tem que ter, né? Baixar a bola, até porque eu sempre fui aluna mediana, mas em todo caso, aquilo que eu tinha conhecimento, que eu tinha segurança, mas aquilo ali, ninguém, né? Conhecimento é tudo. Ninguém toca. Não, de forma alguma. E aí acabou que eu fiz, a primeira vez, eu fiz uma tentativa para a UFPA. Eu passei para a UFPA, só que aí foi o período que eu engravidei da minha filha. E a minha gravidez foi de alto risco. Quando eles me chamaram, eu não pude assumir. E aí depois passou, eu digo, bom, não era o momento, vamos aguardar mais um pouquinho. E aí quando foi depois já, né, já
eu acho que era o professor Leandro, era o coordenador do curso de Direito Ai, Leandro. da UBRA, e ele chegou e disse, olha, vamos abrir um processo seletivo para professor na UBRA, né, na área de Direito do Trabalho. Você tem especialização, né? Eu disse, tenho. Você não quer fazer a sua inscrição? Eu peguei, fui lá e fiz. Preparei uma aula, me deram uma lista de 24 temas, preparei uma aula, fiz uma aula, ministrei uma aula para o professor Leandro, professor César Seric, e na época tinha um psicólogo lá. O César já era... Já era antes. professor. E aí ele pegou, fiz a apresentação, quando foi depois, mandaram resposta para mim, né? O professor Leandro mandou e disse, olha, passou com louvor, vamos para a entrevista, segunda etapa. E fui para uma entrevista, conversamos e tudo mais. E aí depois eu fui chamada. Então, e aí eu comecei, eu digo, gente, e no início, uma turma, 62 alunos, eu digo, meu Deus, o primeiro material que eu levei, meia hora de aula já tinha acabado. Eu digo, e agora eu faço o quê com essas 2 horas e meia que ainda faltam? Só que a gente leva o plano B, óbvio, né? Que a gente sempre tem que trabalhar com o plano B. Cautela, meu sobrenome é Cautela. E aí eu peguei, fui com o plano B e tudo mais, consegui conduzir a turma. Na aula seguinte eu já sabia o quanto de material teria que levar para trabalhar com eles, e aí foi. E você vai desenvolvendo, né? É uma fruta que vai amadurecendo, vai amadurecendo. E hoje, apesar de eu me sentir ainda sou uma aprendiz de professora, né? Nós estamos no processo de aprendizagem, mas a gente se sente mais segura, sim, né? Domínio de conteúdo, a gente já sabe. No professor é que nem mãe, pai, né? Não é fácil criar filho, mas se você lembrar que você já foi criança e adolescente, a forma que você pensava nessa época, talvez te facilite melhor na tua criação lá na frente. Eu acho que o professor é mais ou menos isso. Todo professor já foi aluno. Então, o fato de você já ter sido aluno, então já te ajuda mais ou menos a imaginar de que forma, né, você vai atuar. É óbvio que cada um com seu perfil, né? Professora, a senhora começou a dar aula em que ano, mais ou menos, em que período? 2010. 2010? 2010. Hoje este ano eu faço 14 anos de magistério superior. 2010. 2010. Gente, eu sou da turma de 2015 de Direito da UBRA. 2010. Não, tem muitos alunos aí que são colegas de trabalho, servidores públicos. Então, assim, é o maior orgulho que a gente tem, a alegria de ver, né? Às vezes eu acho muito interessante, alguém tweetou, disse assim, gente, o que eu temia aconteceu. Peguei o primeiro processo com a minha professora Diva, que eu admiro tanto, e agora? Então, assim, Gente, dá um vai frio na espinha. acontecer? Vai Dá um frio na acontecer. espinha. É bom, é maravilhoso. Às vezes a gente fica, né, numa audiência, o aluno olhar, o colega olhar e dizer assim, professora, e o juiz ficar olhando, né? E a gente já diz assim, aí eu tive que parar a audiência, eu disse, olha, ele nem está percebendo que ele está me chamando de professora, mas é porque eu já fui a professora dele. Eu tive que escolher. Ah, professora. Não tem Acontece. Não Professor vai ter Miguel jeito de Borguesão, professor José Ricardo sempre serão meus professores a vida inteira, porque eu os chamo de professores, não porque são meus colegas de trabalho, mas porque foram meus professores, né? E isso permanece. É a mesma coisa com o professor Ítalo. É advogado, é doutor, é colega de trabalho. Exatamente. Trabalha e foi em alguns processos, mas é professor. É professor, Não tem jeito. não adianta. E assim, eu acredito que se nós tivermos que escolher, né, uma forma para sermos reconhecidos, eu acho que o professor ele é Melhor. doutor, advogado, é maravilhoso a advocacia, é maravilhoso, mas o professor Não tem jeito. é uma reverência. Professora, a senhora contou da sua história dentro do direito do trabalho, da sua história dentro da sala de aula. Nossa, já falei muito. E o que dentro disso tudo faz brilhar os seus olhos, assim, dentro da experiência de ensino, dentro da experiência de trabalho, o que faz a senhora olhar e falar, tô no caminho certo? Eu vou ser bem sincera com você. Todos os dias, quando eu acordo, que eu me visto para trabalhar, eu acho que eu estou no caminho certo. Por quê? Porque eu gosto de tudo que eu faço. Eu não vou para a UBRA, poxa vida, eu tenho que ir para a faculdade. Não, eu vou para a faculdade. Eu vou me vestir de professora e vou para a faculdade. Eu vou preparar minha aula
meus slides, pesquisar meus assuntos e vou para a faculdade ministrar aula. Se eu for para o meu escritório, eu vou para o meu escritório, minha mesa, minha sala. Eu vou tirar as minhas fotos e vou postar nos meus stories. Eu vou contar um fato inusitado que aconteceu, né, dentro do meu escritório. Eu vou compartilhar com os colegas coisas bacanas. Eu vou. Ah, mas você está romantizando? Não estou, não. Não estou, não. Porque quando você sente prazer pelo que você faz, até o perrengue, depois você ri. Os estresses acontecem? Acontece. Hoje eu fui para 2 bancos. Eu almocei quase no horário de vir para cá. Eita. Saí de um banco que estava assim lotado, fui para um outro banco que estava lotado e mandava eu tirar máscara para ver se eu era cara crachá ali no documento e tudo mais. Estressa, a gente estressa, mas é gratificante assim. Hoje rolou uma história que eu vou contar na sala de aula para os meus alunos e vai ser graça. Uma experiência inusitada que vai virar graça. Então, isso é ruim? Não, isso é bom. Não posso reclamar daquilo que me traz frutos. Não posso. E o direito, ele me traz frutos. E hoje, por incrível que pareça, hoje a minha filha chegou comigo, ela está fazendo estágio na Defensoria Pública, ela chegou comigo lá, na hora que eu estava me arrumando para vir para cá, ela disse, olha, mãe, com o computadorzinho dela, olha, aqui agora, o meu PJL já tem meu nome aqui. Ela, olha, toda satisfeita, eu digo, gente... Né? É muito bom. Estagiária da Defensoria Pública. E eu disse, um tempo atrás, Ana Tereza, eu olhava e falava direito, Ana Tereza, direito. Hoje, eu digo, gente... É muito bom a gente estar com o nosso PJE, com todo é uma que a gente realização. colocar. É uma realização. Eu confesso que até hoje, qualquer coisa que eu vá protocolar, eu sento, eu olho, eu fico... Por favor, que eu não esteja fazendo nenhuma besteira. Eu vou lá e protocolo. Na hora que sobe a petição, eu fico com o coração acelerado. Aí eu vejo, não, tá certo, tá tudo certo, tá tudo bem, ótimo, que bom que eu fiz, e agora é esperar. Exatamente. Agora é ir lá no fórum, fazer as diligências, e ver com o juiz, falar com o juiz, falar com os servidores, pedir para dar andamento, pedir para ir conclusa, e aí vai. É isso mesmo. E assim, não tem PJE... consequência de uma pandemia. Eu vou dizer assim, claro que ele já estava no CPC, mas nós estávamos ensaiando esse PJE há uma vida, ele não vinha. Veio a pandemia, veio o PJE junto. Então, assim, como ele veio no momento difícil, ele já veio, eu olho para ele com um certo ranço. No entanto, é uma ferramenta de trabalho que nós precisamos nos adequar. Ponto. Um processo que tem 200 laudas, tinha, processo que migrou para o PJE com 200 laudas. Às vezes, até o cliente olhou para mim e disse assim, será, não acha melhor ter um mousezinho? Que eu digo, já tirei, foi o mouse que eu fico passando. Aí eu digo, gente, eu vou ficar tonta de tanto ficar passando papel, procurando ID aqui e tal. Mas, enfim, faz parte do trabalho, faz parte do trabalho. E isso a gente compartilha na sala de aula, são experiências, erros e acertos da vida profissional que a gente compartilha com o aluno. Quando ele sai da sala de aula, que ele for para a vida profissional, um pouquinho daquilo que a gente vivenciou e que ele compartilhou, ele já vai sair mais bem preparado. Pelo menos é essa a ideia que eu tenho, né? Que o aluno ele vai sair um pouquinho mais bem preparado em razão dessa troca de experiências que o professor tem com ele na sala de aula. E esse é um divisor de águas, o fato de você advogar e você, né, estar na sala de aula, porque você passa a tua experiência profissional para o teu acadêmico dentro da sala de aula. Isso é muito importante. Professora, a senhora colocou que está ensinando desde 2010, mas antes disso também já tem uma carreira dentro da advocacia. Já. A gente já pegou aí grandes transformações dentro do mercado de trabalho. A gente, eu digo também a senhora, né? Quando eu estava dentro da UBRA ainda, a gente pegou a reforma da CLT, né? Aqueles ajustes trabalhistas. 2017. E aí, agora a gente tem novos mecanismos de trabalho, principalmente digital, né? Vem aí já estamos na era digital, de CPC sendo atualizada, e temos o Código Tributário Nacional, inclusive era o que a gente estava conversando com a doutora Soraya. Como a senhora, enquanto profissional, enquanto professora, advogada e professora, enxerga todas essas mudanças? A gente sabe que é inevitável, vai mudar, criam-se novas relações, profissões acabam se tornando um pouco mais valorizadas, outras menos valorizadas. Mas como a senhora enxerga todas essas mudanças dentro de toda essa dinâmica social? Na realidade, olha que fantástico que é o direito, né?
o direito ele é dinâmico, ele nos proporciona a possibilidade de nós nos reinventarmos todos os dias. Se você perguntar para mim se eu sou advogada que eu comecei, claro que não. Aí, tanto hoje, alguém fez uma indicação para mim, né, para uma cliente, e a cliente disse, olha, eu consegui o seu número de telefone com um ex-aluno seu, porque eu fiquei sabendo que a senhora era professora na UBRA. E ele disse, não, mas ela não atua nessa área, porque o aluno tem na cabecinha dele que o professor só atua naquela área que ele ministra a aula. Olha que fantástico, Sabrina. Você tem, por exemplo, processo civil, não vou falar de penal porque não tenho base nenhuma. Os processos civis. Processo civil é uma base. Se você for pegar a CLT diz que o processo civil ele pode ser aplicado de forma subsidiária. Se você for para previdenciário, você não pode trabalhar previdenciário sem conhecer processo civil. Se você for para a área previdenciária, você vai trabalhar na área previdenciária, você tem que conhecer direito do trabalho. Se você for trabalhar na área trabalhista, na seara trabalhista, é óbvio que se alguém te fizer uma pergunta previdenciária, você também vai ter que ter conhecimento, base. Por quê? Porque o segurado da Previdência Social nada mais é do que o trabalhador. O trabalhador da CLT nada mais é do que o segurado da Previdência Social. Então, olha como as áreas elas são interligadas. Então, te dá a possibilidade, te traz a possibilidade de você expandir o teu leque? Sim. Ah, mas aí quando você atua em mais de uma área, você não foca só numa área, então você não se aprofunda no conhecimento. Depende. Se você for realmente pegar direito penal e você for pegar previdenciário, talvez o link seja bem, né, bem distante. Um pouco distante. Um pouco distante. Mas áreas afins, e você tem que ter essa leitura, que áreas afins, elas se comunicam, né? É uma leitura equivocada você achar que não. Então, nós todos temos que ter conhecimento de processo civil, então nós temos que estudar. Ah, eu sou previdenciarista. Perfeito, processo civil está na tua veia. Ah, mas eu milito na área trabalhista. Perfeito. Os dispositivos, 200 e poucos dispositivos da CLT que tem falando de processo do trabalho, eles não são suficientes, eles não são exaurientes para suprir todas as lacunas que tem. E as lacunas, elas são supridas pelo CPC. Então, você tem que conhecer processo civil. Então, quando você tem essa leitura, você pode expandir. E eu ainda tenho um detalhe. Aí você vem, mas trabalha com adoção. Adoção é minha paixão. Direito da criança e do adolescente é minha paixão. Eu tenho uma história com o direito da criança e do adolescente. Você diz assim, mas de onde saiu isso? Então, da minha história da advocacia. Né? Então, as minhas áreas de atuação, elas são sempre interligadas. Sempre foram interligadas. E te dá, por quê? Porque qual é o risco aqui? Tivemos a reforma trabalhista. Durante a reforma trabalhista, se você for consultar os advogados da área, você vai ver que as demandas trabalhistas elas caíram. Então, um escritório trabalhista que atuasse só na área trabalhista, ele passou mal. Ele foi para o oxigênio. Por quê? Porque simplesmente os trabalhadores, quem trabalhava com empregado, com reclamante, eles ficaram com medo, porque passaram a correr o risco de repente, numa demanda, se eles perdessem, serem condenados a pagar custas processuais, por exemplo. Então, isso já te faz recuar. Então, nós ficamos um período, um certo período nebuloso, justamente em razão da reforma. Quando veio a reforma da Previdência, a Previdência ela é muito mexida. As pessoas falam, nós tivemos uma reforma em 2019. Uma reforma constitucional em 2019. Mas uma reforma infraconstitucional aconteceu na seara previdenciária em 2015. E já se fala em outras reformas. Então, assim, é uma área que você tem que ter um grande leque, uma demanda muito grande para você oferir o lucro em cima dessa área, porque os benefícios, eles, via de regra, eles têm um teto, um patamar. E aí pode acontecer de repente, numa dessas alterações legislativas, você ter uma queda. E aí, se o teu escritório sobrevive só em uma área? Então, olha o risco.
Então, justamente pensando nessas possibilidades, o escritório de advocacia, a sociedade de advogados, você tem uma carteira, eu tenho outra carteira. Se a minha carteira está fraca, a tua está um pouco mais forte, vai segurar e assim sucessivamente. Então, é uma forma para quem principalmente está. Não estou falando de um escritório consolidado, mas para quem está iniciando, é uma forma de pensar para que realmente o escritório não venha daqui a 2, 3 anos, não deu certo e fecha o escritório. Que aconteceu com muitos colegas, né? A gente viu muitos colegas no decorrer dessa trajetória toda, desistindo da advocacia, justamente por causa disso. Então, fazendo coisas esporádicas. Não, porque eu trabalho aqui, eu ajudo ali, eu faço ali, e acaba que não tem um direcionamento, não tem uma base. Você precisa ter uma base. Então, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, e faça isso. Você vai passar por dificuldades? Vai. Então, quando a gente fala nessas mudanças que acontecem, é justamente para nós conseguirmos passar, atravessar essas tempestades, é que nós temos que ter um olhar mais amplo. E a advocacia, o direito, ele te dá essa possibilidade, essa amplitude. Basta que você esteja aberto para receber e olhar mais distante, né? Não olhar só, né, como soldado raso. Professora, estava lendo uma situação outro dia, me chamou muita atenção, né? E eu pensei na senhora para trazer essa situação. Era, vez ou outra, a gente vê essas matérias das profissões do futuro, quais são as profissões da área e tudo mais. E também, vez ou outra, aparecem aquelas profissões que estão, digamos, obsoletas, né? E dentre essas profissões que dizia esse artigo que iriam sofrer no futuro e iriam acabar, estavam as seguintes disciplinas: Sociologia, Filosofia e História. Porém, eu acho que a pessoa que formulou talvez esse artigo não entenda que as profissões sociais, as profissões humanas, elas precisam dessas tais disciplinas, dessas tais matérias, desses tais estudos. Inclusive o direito. O direito, ele é feito de história, ele é feito de filosofia, ele é feito de sociologia. A gente não pode trabalhar o direito sem pensar nos estudos sociológicos, sem pensar em uma teoria de Kelsey, sem pensar em um Norberto Bobbio, sem pensar em um Miguel Reale, sem pensar em um Max Weber e um Engels. A gente não consegue pensar direito sem uma base histórica, sociológica e filosófica. E eu acredito que não só direito ou qualquer outra matéria humana, mas também as matérias exatas, porque até você chegar em um determinado cálculo para encontrar uma teoria da relatividade de Einstein, existe uma história por trás dos cálculos infinitos que são feitos. Desculpa, pessoal das exatas, se estiver falando besteira. Mas eu sei que existe uma história para se chegar a um determinado pensamento que se chegou a um conceito matemático físico-químico. O que a senhora entende, o que a senhora pensa sobre, e não necessariamente sobre esses 3 pontos, mas sobre finais de profissões e o direito do trabalho, como ele se enquadra nesses anseios de mudança de perfil profissional que a gente precisa na sociedade? Eu acho que uma das primeiras perguntas que você me fez foi como eu cheguei na advocacia, no direito. Então, tem uma história para eu chegar até aqui. Você não estuda o aqui e o agora. Para você entender o agora, você tem que saber o passado. Então, por exemplo, quando eu falo de direito do trabalhador, CLT protetiva. Porque ali é a injustiça do trabalho. Porque não tem um trabalhador, um reclamante que ingresse com uma ação que ele não ganhe. Ele sempre vai ganhar alguma coisa. Ele vai ganhar alguma coisa porque você fez alguma coisa errada. Deixa eu logo correr atrás aqui e responder. Mas, em todo caso, o que acontece? Tem uma história. Não foi por acaso, né? Se hoje nós temos jornada de trabalho pré-estabelecida, é porque houve uma época que o empregador estabelecia a jornada de trabalho que ele queria. Se hoje nós temos uma limitação de idade para exercício de atividade laboral, é porque antes crianças de 4, 5 anos de idade eram colocadas para trabalhar nas indústrias, para fazer a limpeza do maquinário, né? Justamente porque era mão de obra boa e barata, né? Mulheres que eram preparadas somente para abordar, cuidar da casa, da família e dos filhos, foram na guerra, os maridos não voltavam, elas não tinham educação, não tinham formação,
acadêmica, mas elas foram obrigadas a sair das suas casas e ir para o mercado do trabalho para sustentar suas famílias. E ninguém pensou nisso. A previdência ela veio depois, mas antes ninguém pensava nisso. E a mulher foi para o mercado de trabalho porque ela sabia que ela tinha filhos para sustentar. Então ela foi. E mão de obra boa e barata. Então, quando hoje a gente fala, poxa, tem um capítulo da CLT que fala especificamente sobre a proteção do trabalho da mulher, é porque nós temos um passado que justifica a proteção desse direito hoje. E vira e volta, se a gente perceber, a gente ouve falas, né? E inclusive de pessoas instruídas no sentido de entender que não seria mais o caso. Ah, não é a igualdade, não estão pleiteando, sim, igualdade. Mas a dupla jornada ainda está presente. Se a gente for fazer uma pesquisa e verificar o número de ações de alimentos que existem hoje, a grande maioria são propostas por crianças que estão representadas ou assistidas pelas mães e não pelos pais. Porque, via de regra, ainda hoje os pais saem de casa e quem fica em casa cuidando das crianças são as mães, né? Então, é uma realidade que está se modificando, né? E isso vai ser história lá na frente, mas que, por hora, ainda permanece nesses termos. É o que nós temos posto para o momento. Então, quando a gente pensa, porque filosofia, sociologia são disciplinas já arcaicas que se perderam no tempo, isso é um equívoco. Nós precisamos pensar, nós precisamos questionar. E o direito nos faz questionadores. O que seríamos de nós se nós não questionássemos? Eu vou te dar uma resposta, você vai aceitar essa resposta, você não vem com um porquê. Eu tenho um filho de 13 anos. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. O que a gente mais convive é com porquê. Ele te faz uma pergunta, você responde, em cima da tua resposta ele faz outro questionamento. Aí você responde, em cima da tua resposta ele te faz outro questionamento. Chega uma hora que você já... Não, por que não, por que não, por que não e por que não. Mas você já desenvolveu com ele muito conteúdo. Então, isso nos faz diferentes. Ser pensador nesse sentido nos faz construir um futuro com base sólida. Não com... vou usar um termo pesado aqui. Não tem problema. Mas com futilidades, né? Com leituras rasas de internet, que eu li a manchete ali, pronto. Eu nem li a matéria. Eu só li a manchete. Em cima dessa manchete eu já vou, né, fazer o meu textão, me posicionar. Às vezes a manchete não tem nada a ver com o conteúdo. Mas a pessoa vai lá. Então, ou seja, isso é uma falta de leitura. E se você corta aquelas disciplinas, aquelas ciências de atuação que desenvolve o teu pensamento, que te instigam a raciocinar, a questionar o porquê, né, das coisas, nós vamos ser soldado raso. Nós não vamos navegar ou mergulhar em águas mais profundas. Para nós adquirirmos conhecimento, nós precisamos mergulhar em águas mais profundas. Não tem como. Professora, uma outra situação também, aproveitando, também puxando a parte do ECA, né? Opa! Duas coisas. Primeira, já puxando daí da sua fala, né? De educação. A gente tem hoje muitos adolescentes, já entrando para a fase adulta, mas a maioria adolescente, né? Que hoje encontrou na internet e nos vídeos rasos, as dancinhas, e aí não criticando quem atua com isso, até porque tem muitos bailarinos lindos que fazem um trabalho espetacular dentro ali, mas são dançarinos profissionais que estudaram, que, enfim, que trabalham realmente com a dança. E nós temos muitos adolescentes que encontraram um caminho curto para a fama, para o sucesso, para o dinheiro rápido, isso é uma verdade, e que esquecem e deixam de lado a educação formal, que é uma educação que a gente sabe que é necessária, ainda é necessária. Você saber um cálculo matemático, você saber a história do seu estado, do seu país, da sua nação, saber a história de nações de fora, até mesmo para você não falar nenhuma besteira, é uma coisa importante. Como que hoje o direito, principalmente o ECA, enxerga essa situação e também o direito do trabalho, né? Porque a gente sabe que são adolescentes, são jovens, muitos monitorados pelos pais, os próprios pais, sem entender também como é a dinâmica da rede social. Como que conseguimos enxergar essa situação da falta do ensino formal, da falta do cuidado com a internet, da grande exposição de jovens adolescentes que muitas vezes não sabem nem
que é realmente? Vivem dos likes, né? Vivem do número de seguidores. O ECA responde? Eu acho que ser mãe me dá mais bagagem para responder, porque, assim, uma coisa é você... Falamos ainda há pouquinho da dupla jornada, né? Uhum. Então, você chegar em casa cansada, né? E você ainda vai lá no quarto do teu filho. O que ele está fazendo? O que foi que ele fez hoje? Vou pegar a tarefa de casa, vou fazer isso. Muitas vezes o menino entra dentro do quarto, a menina... Olha, mãe, eu fiz a tarefa, veja que está... Agora não. Acabei de chegar, estou cansada. Estou cansada. Não vou. Agora não. Então, quando você pega... isso é muito emblemático. Vai para uma sala de espera de um consultório de pediatra. As crianças que estão lá sentadas, que estiverem com o celular na mão, elas estão todas quietinhas, sentadinhas, não estão fazendo nada. Aquela criança que não tiver com o celular na mão, ela está virando o cavalo do vingador. Está escalando, ela está brincando, ela está pegando daqui, ela está fazendo dali, ela está fazendo isso, aquilo. Ficou tão cômodo para nós, diante do cansaço que nós sentimos, em razão das nossas jornadas do dia a dia, a gente entregar um celular e transferir para o celular a responsabilidade de fazer esse manuseio na vida dos nossos filhos. Então, o que acontece hoje é que hoje, os pais de hoje, eles têm uma responsabilidade muito maior e um desafio muito maior, que é o lidar com a dupla jornada, o cansaço e criar. Porque criar dá trabalho, né? O criar dá trabalho. Hoje, quando às vezes as pessoas dizem assim, poxa, uma mulher de 40 anos vai ter um filho, é assim. Ela resolveu primeiro consolidar a carreira dela. Consolidou a carreira dela, perfeito. Agora ela vai ter um tempo, já tem uma situação financeira estável, para ela realmente ter um filho e criar esse filho, se dedicar a ele. É diferente de uma mãe que tem 20 anos de idade e tem um filho. Não estou dizendo que não consiga, não é isso. Estou dizendo que ela tem mais trabalho. Por quê? Porque ela tem que dividir a jornada de trabalho dela como profissional com a atividade dela, que é contínua 24 horas de ser mãe dentro de casa. Então, ou seja, é um desafio muito grande. Ou um pai também. Não estou falando da mãe aqui porque sou representação da mãe, mas o pai, sim, da mesma forma. Então, ou seja, o maior desafio hoje é o educar. Não é você, não, meu filho não vai ter celular. Não vai ter celular, você não vai criar um alienado. O mundo é globalizado hoje. Mas o quanto e o que deste celular ele acessa está sob teu poder. Aí a gente vai trazer o poder familiar. Ah, mas se eu não pego, eu fui para uma palestra numa escola. Mas a minha filha disse que isso faz parte da intimidade dela, que eu estou invadindo o espaço dela. Não, o espaço dela ela vai ter quando ela tiver 18 anos de idade. Você não está invadindo, você está controlando, porque isso é inerente ao teu poder familiar. O teu poder familiar diz que você vai dialogar com o teu filho sobre o que ele está acessando na internet, e você vai. Que você vai controlar o tempo de acesso do teu filho ao celular, você vai. Você vai. Agora, é muito mais fácil entregar do que você simplesmente dizer não e aquela criança fica o tempo inteiro aqui. Me dá, eu posso pegar agora? É agora? Já deu tempo? Eu já posso pegar? Entendeu? Pega, tá aqui. Dá trabalho. Hoje, os pais de hoje têm um desafio muito diferente dos pais lá da nossa época. Que era um moleque correndo na rua, atrasando para voltar para casa para tomar banho para ir para a escola, né? E etc. Hoje não. Hoje é o que ele está acessando mesmo aí. Né? Coisas que a gente nunca, jamais, né? Vamos pegar pornografia aqui? Pornografia! Mas aonde já a televisão, na minha época, ela começava às 16 horas. Ainda era com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora a televisão está 24 horas. Se eu dormir, eu acordar, meu filho está lá na sala de televisão sozinho. Está assistindo o que aí essa hora? Vai dormir até aula amanhã? Não, porque o celular está no meu quarto. Tem hora para ficar com o celular, e o celular dorme no meu quarto. É aqui que ele vai ficar, coloco ele para carregar. Quando eu saio para o meu trabalho, meu quarto fica fechado, o celular fica lá dentro. Quando eu volto do trabalho, aí almoçamos, conversamos sobre escola e tudo mais, perfeito. Posso pegar o celular? Agora você pode.
Mas mesmo assim, isso me dá a tranquilidade? Não. Quem me garante que o tempo que ele está acessando o celular dele, de repente não está vendo alguma coisa? Aí tem que ficar monitorando. Mas isso dá trabalho? Isso dá trabalho. O Estatuto da Criança, vamos jogar responsabilidade para o Estatuto da Criança e Adolescente? Não, isso é uma responsabilidade do poder familiar. É você criar o teu filho. Dá trabalho, mas você é responsável. Adoção internacional. Vamos lá, E adoção aí- internacional. Pergunta. E aí eu abro esse parênteses porque eu lembro muito bem que quem me ensinou sobre adoção internacional foi a senhora, numa palestra Jesus toma que conta. a gente que a senhora ministrou, se eu não estou enganada, foi algum campus da UFOPA. Opa. Teve uma palestra que a senhora ministrou assistindo, foi maravilhosa, gente, a aula, inclusive. Obrigada. Uma situação que aconteceu recente que eu digo ano passado, eu tava com o cabelo mais curto, eu lembro só nesse período, sobre a possibilidade de nacionalização dos filhos adotados a partir da adoção internacional, né? Eu lembro que na época, quando eu li, ainda era uma discussão se poderia ou não os filhos, enfim, né, exteriores, terem a nacionalidade brasileira nata, não a naturalizada. E aí eu pergunto para a senhora, como se vê isso numa ótica de criança e adolescente? Vamos lá, mas nós temos que partir da premissa de que cada país ele tem a sua legislação própria sobre adoção internacional. O Brasil, ele só aceita fazer adoção internacional, seja de criança brasileira, com aqueles países que adotaram a Convenção de Haia. Já começa por aí. E os países que adotaram a Convenção de Haia, eles têm um regramento específico justamente para que esses países eles possam se comunicar. Então, só para a gente, né, tentar visualizar aqui mais ou menos uma situação. Quando eu trato de uma adoção internacional aqui no Brasil, eu tenho, por exemplo, uma vara da infância, eu tenho uma equipe, né, multiprofissional, aí vai para o SEJAI, o SEJAI que é estadual, cada estado tem o seu. Aqui no Pará nós temos o nosso. Verifica-se quem são os pretensos adotantes que estão no cadastro, se preencher os requisitos lá do país deles para poder eles se inscreverem aqui. Depois a gente analisa para verificar se eles preencheram os requisitos do nosso país. A adoção ela é toda feita no país. Quando é concluída, com a certidão de nascimento em mãos, o processo transitado em julgado, aí sim essa criança pode se deslocar do Brasil para ir para outro país. Aí você vai perguntar, e aí como é que fica a nacionalidade dessa criança? Quando essa criança chega lá, vai depender da regulamentação do país, dos requerentes que a adotaram. Se essa criança vem para o Brasil, nós adotamos uma criança... República Dominicana não, porque parece que República Dominicana não assinou a Convenção de Haia. Sei lá, Estados Unidos assinou a Convenção. Estados Unidos, um casal de brasileiros residentes no país, né, adotaram uma criança americana, veio para o Brasil. Perfeito. O regramento vai ser da legislação de lá. Foi feita a adoção lá, tudo certinho, traz para o Brasil, vem para cá. Ponto. O que nós temos que ter a preocupação aqui, né? O nosso estatuto, ele estabelece, na adoção internacional, essa criança ela é acompanhada por mais 2 anos, para verificar se realmente o período de adaptação dela se concretizou. Por quê? Porque a adaptação dela, que a gente chama aqui o período de convivência, é de 30 a 45 dias e os requerentes vindo para o Brasil. Então, ou seja, para eles é como se eles estivessem passando férias. Aí passa 30, 45 dias com a criança, leva a criança para o Alter do Chão, vai passear, vai fazer isso. Coisas que normalmente numa rotina do lar você não faz. E aí o que acontece? Quando é que essa criança realmente vai ter um choque de realidade? Quando ela for para o país dos requerentes dos pais que a adotaram. E aí ela vai verificar, você pode ter mudança de clima, você pode... Uma mudança cultural completamente, né? Quase que palpável. Então, o que acontece? Essa criança precisa se adequar. Então, 2 anos é o que o ECA estabelece e eles precisam informar como é que está o desenvolvimento dessa criança lá. Ponto. Ah, mas aí, e agora? Vai ser brasileiro, se vem de lá para cá, um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado? Nós temos 2 perspectivas. Se ele vem de lá para cá, ele é adotado aqui no Brasil, ele vai ser um brasileiro naturalizado, né?
dependendo do prazo que se estabeleça, um prazo que se estabelece. Quem defende que é brasileiro nato, não, mas foi adotado. É adoção civil. Então, se a adoção é adoção, então nós estamos falando de uma paternidade civil. E se essa paternidade é considerada uma paternidade civil, então não é para ser naturalizado, é para ser um brasileiro nato, né? Então, a vertente que é defendida é exatamente essa. Agora, se você pergunta, e quando sai do Brasil e vai para cada um desses países? Vai depender da legislação de cada um desses países, da forma que eles serão recebidos lá. E se tem um prazo para eles, né, se transformarem de repente no cidadão nato naquele país, vai depender muito da legislação deles. E aí é interessante que nós não temos ingerência com relação a isso. Né? Nós não temos, a gente não acompanha. Mas aqui no Brasil, não. A vertente é o quê? É uma paternidade civil? É uma paternidade civil. Se é uma paternidade civil, vou falar de um brasileiro nato. Essa foi uma situação que realmente me chamou muita atenção, porque penso dessa forma. A criança ela está sendo adotada e isso implica, enfim, certas diferenças que não podem ocorrer entre os filhos naturais, digamos assim. Né? Sim. Então, o direito ele deve tratá-los da mesma forma. E ter essa distinção me parece um pouco cruel e de verdade com a criança e um pouco desproporcional, já que legalmente falando eles são iguais dentro daquela relação familiar. A única vedação que existe dentro do Estatuto com relação às crianças adotadas é justamente a questão da proibição, né, do casamento entre irmãos, tem que ter um cuidado com relação a isso. A origem genética é exatamente para isso, para que se tenha o cuidado de repente, lá na frente, foi adotado um filho, encontrou lá na frente um irmão biológico que não sabia que era irmão biológico. Então, por isso, o respeito ao reconhecimento da história, né, natural dessa criança. Então, quero conhecer a minha origem genética. Perfeito. Você vai procurar a vara da infância, os teus dados, o histórico da tua adoção estarão todos lá. E você tem o direito de ter conhecimento, justamente por causa disso. Mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é um dos únicos casos que nós temos de vedação legal com relação à diferença entre um filho biológico e um filho adotivo. No mais, os mesmos direitos de um filho biológico tem um filho adotivo. Hein? Tanto que é muito estranho, e aí eu já vou aproveitar a oportunidade, quando alguém adota uma criança e diz assim, esse aqui é o meu filho adotivo. Por que você fala que é teu filho adotivo? É teu filho. É filho né? do mesmo jeito. É teu filho. Por que você precisa? A própria norma estabelece, né? O sigilo. O sigilo. Você não quer que o teu filho seja discriminado? Perfeito. Então, não comece por você a discriminação. Ou seja, a partir do momento que você diz que ele é o teu filho adotivo, você já está promovendo uma diferença entre ele e teu filho biológico. Adotar é um ato de amor? Adotar é um ato de amor. Adotar é um ato de amor. Filho não segura casamento. A prova disso são o número de ações de alimentos que nós temos hoje. Um filho não substitui o outro. Teu filho morreu, você quer adotar um filho porque você quer um outro lugar. Um filho não substitui o outro. Adoção não é filantropia. Então, porque vou ficar bonita, porque as pessoas vão elogiar, porque que coisa linda você adotou. Não, por quê? Porque filho é para a vida inteira. Então, ele não é filantropia. Então, filho é um ato de amor. E ele vem do jeito que vier. Filho, mas ele não nasceu com os olhos verdes e o cabelo louro. Vai voltar para o útero? Não vai. Um filho adotivo também não volta. Então, a adoção ela é um ato de amor. Independentemente de como seja, eu quero adotar porque eu quero ser mãe, porque eu quero uma pessoinha para eu cuidar. Que coisa linda. Aí chega lá o Joãozinho todo faceiro, já brincando contigo, te apaixona na hora, né? Te conquista. É isso. A adoção é isso. Então, a adoção ela é, sim, um ato de amor. E é um ato de amor incondicional. Porque o amor de mãe, de pai, ele é incondicional. Tem algumas condições.
Se você colocar condições para você amar teu filho em razão das características que ele tem, que ele não nasceu com perfil, olha, esse aqui não estuda direito, esse aqui é lentinho, lentinho, não sei mais o que, não interessa, é teu filho. É teu filho com as características que ele vier, ele é teu filho, né? Ai, meus filhos são diferentes, graças a Deus que eles são diferentes. Professora, a gente já está encaminhando para o final do podcast e encerro com a mesma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. O que a senhora deixa de conselho, de ensinamento, de reflexão para quem está assistindo a gente hoje? Coloque amor e paixão em tudo que você faz. A paixão é o fogo e o amor é a consistência, é a permanência. Então, eu acho que se você realmente acredita no direito e que você se sente realizado, ou se você está em busca de realização, é persistência. Então, mas coloque amor. Não vá achando que, vou fazer tal coisa. Não, vou fazer tal coisa. Ai, é chato, eu vou para uma fila. Eu vou para uma fila, sou advogado. Hoje eu achei tão bacana, eu cheguei na Caixa Econômica, fiquei lá numa fila. Aí, de repente, as colegas começaram a chegar e elas não foram para a fila. Elas foram colocando lá o celular e a chave e foram passando. Eu digo, gente, eu posso passar direto assim? Eu estava com vergonha de passar na frente das pessoas. Aí eu fui lá com o guarda. Eu disse, o guarda, por que elas estão passando? Ele disse, não, a senhora é advogada. Eu disse, só pode passar. Eu digo, opa, eu posso passar. Olhei, desculpa aí, eu vou passar aqui. Tô brincando, mas é prazeroso? É, a gente faz por amor. É você ter paixão por aquilo que você faz, eu acho que é essencial. E aí o resto vem. Acreditem, gente. Vem sem você calcular. Vem. Tudo tem sua hora, mas vem. Persistência. E faz com amor, porque o teu cliente ele vai saber se você está fazendo por obrigação, né? Então, assim, até a sala de aula. Olha, eu vou falar, Sabrina, sala de aula. A gente tem uma dificuldade. Ai, professora é exigente, professora é... Um aluno perguntou uma vez, senhora é filha de militar? Não, mas sabe o que aconteceu? É que na minha época de faculdade, eu trabalhava no caixa e eu pegava um ônibus e às vezes eu chegava atrasada na faculdade, com o uniforme da empresa. E tinha um professor, que eu não vou citar o nome, né? E até ele... Quando a gente chegava atrasado, nossa, a turma já estava toda lá e passava e ele parava a aula e ficava olhando. Não era como hoje, você entra e sai a hora que você quer. E aí, eu chegava lá, mas eu chegava e eu estava assistindo a aula. O que me incomodava era que quando eu chegava lá, e alguém dizia assim, não, professor, justificou, disse que não veio hoje. Poxa, eu peguei um ônibus lá não sei de onde. Para eu vir aqui para eu assistir a aula, eu vou ter que pagar um outro ônibus para eu voltar para casa e não tenho aula? Não, ou então, de repente, você pegar um professor e aí você está na sala de aula e o professor está falando com meia dúzia de alunos e aula nada. E você está esperando a aula e aula nada. Então, assim, eu sou chata. Mas eu sou chata porque eu queria... E eu tive exemplos maravilhosos de professores que foram lá e era uma viagem, que eu saía lá correndo para pegar o último ônibus às 10h30, mas satisfeita porque a aula não tinha sido aula, tinha sido um show e eu estava satisfeitíssima. Então, assim, faz valer a pena, sabe? Faz valer a pena. E isso faz toda a diferença lá na frente. Faz toda a diferença lá na frente. Professora, não sei se alguém já me falou isso, mas a gente agradece as sabatinas. E vocês que estão entrando em contato com a professora pela primeira vez, estudem as sabatinas, estudem aqueles trabalhos. Não só porque cai na prova, mas é porque é importante também pra gente se preparar de modo geral, não só pro direito do trabalho. Eu acho que é uma coisa que é necessário, porque... Desde sempre a gente tem aquela mania de estudar só a nossa parte do trabalho, né?
E na Por isso vida que é a gente feito o não, sorteio. da vida a gente não fica só com a nossa parte Não do trabalho. fica só com a nossa parte do trabalho. É importante. E alguém fazer perguntas para você numa sala de audiência, você não vai olhar e vai dizer assim, licença aqui, excelência, eu preciso ir no banheiro, dar uma choradinha, depois eu volto e continuo. Não, você vai ter que chegar lá guerreira. Você vai perguntar para mim, pois eu vou ficar seguro olhando para ti aqui, vamos ver quem que ganha. E tem que ser assim, entendeu? Professora, muito obrigada por essa conversa Nada, hoje. eu Muito que obrigada por agradeço. ter aceitado o convite. A senhora é uma grande referência. Eu acho que o professor Ítalo, ele está certo que quando ele fala que os professores eles têm que ser as nossas referências, né? E a senhora é, para mim, como todos vocês são, o professor Miguel, o professor Leandro, a professora Marlene, o professor Ítalo, a professora Tânia, aquele caderninho da professora Tânia, meu Deus do céu, eu lembro quando eu tive que copiar, porque ela estava com o braço machucado. Mas todas vocês são grandes referências para nós. Poxa, que bom. Então, obrigada também. E aí eu agradeço a senhora aqui nesse podcast, mas agradeço também a todos eles que também já vieram aqui. Com certeza. E os que não vieram, porque vocês foram excelentes na minha formação acadêmica. E não só na minha formação acadêmica, mas também na das meninas, isso a gente sabe. Que bom. E vocês fizeram muita diferença. Que bom. Muito obrigada. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Essa é a nossa gratificação. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. E obrigada também para tu que ficou até aqui. Obrigada demais. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que toda quarta-feira, 19 horas, tem um podcast novo. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. The future is now.